Sou Guilherme Hitch, sou arquiteto de soluções aqui na AWS, estou com o André. Prazer, pessoal. Meu nome é André, eu sou fundador e CEO do Photop. Legal. E hoje nós vamos falar aqui como AI, inteligência artificial, machine learning conseguem ajudar a criar novos negócios e melhorar negócios que já existem com uma facilidade, assim, sem precisar conhecer a fundo o machine learning e que a gente consiga resultados reais com isso, tá? Então a gente vai apresentar o case aqui da Photop com uma demo aqui no final para vocês poderem interagir também, tá? Legal, pessoal. Então, a gente começa falando que AI, ela deixou de ser uma buzzword, ela não é mais aquele termo que a gente usa para fazer o nosso negócio ficar mais interessante ou parecer uma coisa complexa. Tipo, ninguém vai perguntar nada porque é AI, ninguém conhece de AI. A gente tem exemplos no mundo real que às vezes a gente não para pensar, mas desde um site que a gente entra e ele, quando a gente retorna, ele está customizado de acordo com o que a gente gosta. Os nossos assistentes virtuais, a Alexa, por exemplo, ela usa bastante AI por debaixo dos panos. Quem tem aquele robô aspirador em casa, ele também está usando inteligência artificial ali. E outras partes aqui que a gente vai trazer o case, falando especificamente de visão. Mas a ideia é, legal, se AI não é mais essa buzzword, como eu estou falando, como que ela se apresenta no mundo? Como que a gente consegue usar ela na prática? E para isso, aqui na AWS, a gente se baseia num princípio que é, a ideia da AWS é trazer a facilidade da AI, deixar isso, não só a machine learning, AI, visão computacional, na mão dos desenvolvedores, para que eles consigam trazer a visão do mundo deles usando esse tipo de serviço, para a gente fazer isso na prática. Ou seja, eu não tenho um conhecimento, eu não tenho um time inteiro de machine learning, então eu sou limitado a esse tipo de ferramenta. Não, você consegue usar isso. Aqui a gente traz também ênfase para a parte de dados e de analytics, que é o que justamente vai te ajudar a você usar machine learning e AI na melhor forma. É muito comum a gente conversar com clientes, com pessoas falando, cara, eu quero usar machine learning. A gente fala, tá, você tem uma base de dados para isso? Você tem de onde partir? A pessoa fala, não. Dificulta um pouco, mas não é o fim do mundo. É o que a gente vai mostrar aqui também. Tipo, quanto mais dados você tiver, melhor. Mas se você não tiver dados, também tem como a gente fazer isso. E quando a gente fala de, legal, a AWS ela quer trazer essa facilidade e o que ela tem para oferecer em cima disso? Então hoje a AWS tem mais de 80 serviços aqui especializados em Machine Learning e AI. E não se preocupem em ler todos esses serviços aqui. O que eu gostaria de trazer para vocês é que isso daqui é basicamente uma escada. Então a gente começa em cima com serviços de AI, que é, a gente vai entregar inteligência artificial a nível de API. Cara, eu não tenho um time de AI. Olha, com APIs e com a documentação você consegue implementar, por exemplo, aqui, como a gente vai mostrar, a interpretação de imagens. Aí você fala, não, eu preciso de uma coisa muito específica. A gente tem serviços de machine learning, que você vai conseguir usar o SageMaker para construir os seus próprios modelos. Mesmo se você não tiver conhecimento, fala, cara, eu estou começando agora, peguei um livro para ler, comecei um curso. Existem formas como o Jumpstart, que você consegue já ter modelos com um clique e ele vai te entregar todo o código, como que ele criou, como ele treinou, como ele deployou, para você aprender junto com ele. E tem também modelos com infraestrutura e framework. Então é muito comum em faculdade, o pessoal fala, olha, eu não sei que negócio eu vou resolver, mas eu vou criar um framework para isso. Então você consegue também implementar os algoritmos, criar algoritmos e hospedar eles aqui na AWS. Mas aqui a gente está para falar especificamente de visão computacional. E para isso a gente vai falar do Amazon Rekognition. O Rekognition é um serviço de inteligência artificial que você não precisa ter conhecimento de machine learning, você não precisa fazer deploy da máquina, ele é usado como self-service, conforme você usa, você vai ser cobrado por esse ponto, mas a ideia principal é, você coloca uma imagem e extrai informações dessa imagem, extrai padrões ou seus próprios comportamentos. Então aqui no exemplo que a gente tem, você pode subir uma imagem e ele vai te dar, olha, eu tenho uma pessoa, eu tenho montanhas, eu tenho pedras, eu tenho bicicleta. Ele vai reconhecer o que tem lá dentro de acordo com os padrões que a AWS já entrega em modelos já pré-treinados. Justamente, olha, eu não tenho dados prévios. Você tem modelos pré-treinados com informações básicas, genéricas, que vão se aplicar. E aí você fala, Guilherme, mas a minha empresa ela tem um modelo muito específico, como que eu faço? Você tem outras possibilidades. Então o Rekognition ele não é simplesmente isso, não é você sobe uma foto, ele escaneia e legal, é isso que ele te entrega. Ele tem diversas possibilidades que você tem dentro dele. Então você tem desde os custom labels, que é, por exemplo, olha, eu quero bater uma foto e saber que é o Guilherme e o André.
Eu coloco ali 10 fotos do Guilherme e falo, isso aqui é o Guilherme. Eu ponho 10 fotos do André e falo, isso aqui é o André. Quando eu subir uma outra foto, ele vai reconhecer o meu rosto, o meu padrão, e falar, olha, aquilo é o Guilherme, e ele vai começar a me marcar, olha, 90% disso daqui ser o Guilherme, ser uma pessoa, ser um cachorro, o que você precisar treinar para o seu modelo específico. Outras possibilidades que você tem é detecção de equipamentos. Então, com a Covid, quando aconteceu a pandemia, você conseguia ali detectar se a pessoa estava usando os EPIs de maneira prática. Então, você consegue fazer a embarcação disso dentro de câmeras. Então, você consegue colocar dentro de uma câmera, embarcar o Recognition Video e detectar, olha, a pessoa está usando máscara, a pessoa está usando capacete, equipamentos. Então, análises em cima de vídeo é o que o Recognition vem trazer, de novo, sem você precisar treinar manualmente, saber código para treinar esse tipo de modelo. E uma das features que ele tem dentro dele mais interessantes é o Face Search. A ideia do Face Search é você fazer como se fosse um banco de dados, mas com rostos. Então você sobe uma imagem lá dentro e fala, olha, detecta todos os rostos que você encontrar aqui, e a partir disso, depois você consegue fazer queries, você consegue fazer buscas colocando um outro rosto e perguntando, olha, esse outro rosto, ele pertence a alguma imagem que a gente tem? É possível fazer isso? Então, se a gente pensar tradicionalmente, como que a gente fazia? A gente pegava a imagem, mandava alguém taguear manualmente, falando, ó, essas pessoas estão nessa foto, e guardar num banco de dados. Aí você tem que ir bater no banco de dados, fazer essa query, voltar no seu repositório de imagens para pegar. E a ideia do Recognition é você fazer isso com uma API. Ela sobe, guarda isso aqui no S3 para você, já te devolve IDs, tags, todas as informações possíveis que tem naquela foto, e você com isso consegue fazer esse link mais fácil. E quem vai mostrar isso daqui para a gente na prática, ou seja, um exemplo de como que a gente pode fazer isso virar um negócio ou melhorar um negócio, melhor assim, é o André com o case da Photop. André. Obrigado, Gui. Bom, pessoal, o Photop ele veio de uma fusão de duas lojas de foto que já existiam há muito tempo. A gente trabalha vendendo fotos para o consumidor final já desde 2003, 2004, não lembro exatamente quando a gente começou. E o meu foco aqui é tentar contar um pouco da nossa história e o quanto o uso de inteligência artificial possibilitou com que a gente gerasse alguns implementos, alguns novos mercados para a gente poder explorar. Tá? Então, eu vou sair totalmente do lado tech, toda a parte tech eu vou deixar para o Gui, mais para frente ele vai colocar algumas coisas de arquitetura, mas o meu foco é modelo de negócios e como isso impulsionou o nosso negócio. Então, o Photop ele é uma loja de fotos para os participantes de evento. Acho que aqui tem um conceito muito importante, diferente de uma agência de fotografia, onde você tem uma foto bonita aqui do Corcovado ou do Pão de Açúcar, que várias pessoas podem querer comprar. No nosso caso, os compradores das fotos são os próprios objetos que estão na foto. Então, a gente tem uma presença muito forte no mercado esportivo. A gente cobre Maratona do Porto, Rally Dakar, a Maratona do Rio, a São Silvestre, enfim, milhares e milhares de eventos todos os anos, onde quem compra as fotos são os próprios atletas. E aqui vem algo muito importante. O nosso negócio ele é baseado em como as pessoas se encontram. Assim, só para trazer um caso para vocês, a última São Silvestre a gente tinha 2.940.000 fotos feitas por 220 fotógrafos de 30 mil atletas e eles precisavam se encontrar. Então, acho que o grande negócio era como as pessoas se encontravam. E eu vou contar aqui um pouquinho na nossa história. Gui, eu sou meio burrão aqui, qual que eu aperto? Muito bem. Aqui algumas coisas também da nossa plataforma. Hoje a gente já está presente em 6 países, já é uma plataforma multimoeda, já é uma plataforma multilíngua. A gente é parceiro oficial, como eu comentei, de alguns grandes eventos. E aqui mais alguns números que a gente tem. Então, número de processamento de fotos, o nosso crescimento. Acho que diferente da maioria das empresas ou das grandes histórias que todo mundo vê por aí, a gente não foi atrás de investimento, a gente sempre cresceu através de geração de caixa. É um pouco esquisito isso aqui no mundo que a gente fala da startup, Series A, Series B, o que quer que seja, mas a gente veio sempre com geração de caixa próprio. E então, nosso negócio é esse, a venda de fotos para os participantes do evento. E lá atrás, eu vou tentar sempre trazer aqui para vocês um panorama de como era a vida para o fotógrafo, para o Photop e para o cliente final, para o comprador das fotos.
Então, aqui tem um gráfico mostrando a nossa curva de vendas e a quantidade de pedidos que a gente fez. Esse buraco aqui no meio foi a pandemia, que por razões óbvias a gente teve um grande problema pelo fato de não existirem eventos. E os passos que a gente conseguiu dar. Então, ali até o ano 2015, 2016, o processo era feito da seguinte maneira: os fotógrafos iam para as provas, voltavam das provas, entregavam os cartões lá no nosso escritório, então a gente tinha tudo centralizado. Domingo à noite a gente tinha várias pessoas que eram os renomeadores, que ficavam tagueando as imagens, ficavam colocando o número dos atletas e naquela época a gente conseguia colocar as fotos no ar. Na segunda-feira, 6 da tarde, segunda-feira, 4 da tarde, os eventos entravam no ar. E um volume de eventos ainda muito pequeno. A gente estava restrito basicamente a São Paulo e algumas outras cidades quando a gente conseguia trazer os cartões, que algum fotógrafo ia e voltava de avião. Era uma logística insana que a gente fazia. E em 2017, a gente conseguiu mudar o nosso sistema de processamento para a nuvem. Foi quando a gente foi para o cloud e isso facilitou em diversos aspectos do nosso trabalho. Primeiro, a gente não tinha mais uma barreira regional. A gente conseguia atuar em todo o Brasil porque os fotógrafos passaram a fazer o upload. Segunda coisa que isso trouxe para a gente de implemento, o fato de ir para a nuvem. Hoje é antigo falar, foi para a nuvem, porque eu acho que isso hoje é muito básico para todo mundo, mas lá atrás ainda era algo complexo. Então, a gente foi para a nuvem, os fotógrafos subiam as fotos da cidade deles. Então, a gente quebrou a barreira regional de onde a gente podia estar e a gente quebrou a barreira da conexão, porque a gente usava um serviço de nuvem com virtualmente nenhum limite de conexão e no nosso escritório, por melhor que fosse o link, a gente tinha uma fila que era o limite de fotos que a gente conseguia subir. Então, naquela época, se a gente fizesse um evento com 30 mil fotos e 8 fotógrafos, era um absurdo, era algo muito grande. E hoje a gente faz, num final de semana, 4 milhões de fotos, 300 eventos e funciona muito mais fácil. Então, ir para a nuvem e ter essa descentralização melhorou muito a nossa vida e a gente parou de cair, porque antigamente, quando a gente tinha que manter os nossos próprios servidores, a gente tinha uma carga de servidor que a gente acreditava que ela era suficiente para o final de semana. Não era. Quando a gente tinha uma Maratona do Rio ou algum outro evento, a gente acabava quebrando, acabava ficando com o site super lento e durante a semana a gente tinha um custo absolutamente desnecessário, porque a gente tinha um canhão que durante a semana não tinha quase nenhum tráfego, porque as vendas elas aconteciam até segunda-feira, terça-feira. E em 2017 a gente também entrou indo para a nuvem com reconhecimento facial. E o reconhecimento facial, a gente não foi para os mercados que a gente já atingia. A gente até hoje usa o número de peito como forma de identificar os atletas. Mas o reconhecimento facial permitiu que a gente fosse para outros eventos. Corridas na lama, eventos sociais, formatura, escolar. Ele abriu margem para a gente ir para vários outros eventos. Então, de novo, a gente usou uma tecnologia disponível, que era o reconhecimento facial, que conseguiu fazer com que o nosso negócio se expandisse para outros mercados. Nesse período, a gente conseguiu entrar com mais moedas. Então, a gente começou em Portugal também, ali no meio de 2017. Em 2019, logo antes da pandemia, a gente conseguiu já expandir para o Equador e começar a trabalhar com dólares também. E a gente tinha diversos planos para 2020 e 2020 veio a pandemia que acabou bloqueando vários dos nossos planos. E em 2019, quando a gente estava ainda antes da pandemia, a gente começou com um sistema de detecção de número, que também é inteligência artificial. E o que ele trouxe para a gente, aí trazendo o panorama das 3 personas? A gente já tinha uma capacidade muito rápida para subir as fotos, mas ainda existia um problema de quem ia ficar fazendo aquela identificação das fotos. E as pessoas cansam, depois de 1, 2, 3 horas renomeando os arquivos, colocando a tag nos arquivos, o resultado começava a ficar muito menos eficiente, a gente começava a ficar muito mais lento. Com o sistema de detecção do número dos atletas, a gente passou a ter uma velocidade de publicação dos eventos muito mais rápida. Então, a gente passou a publicar os eventos na manhã do dia seguinte, de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, o fotógrafo que fotografava ali das 7 da manhã às 10 da manhã, ia para casa, descarregava as fotos e varava a madrugada também identificando foto, já não precisava mais fazer isso. Com esse sistema de identificação automática, isso ficou muito mais rápido. O atleta que tinha que esperar até meio-dia do dia seguinte para ver o evento, começou a ver ele às 8 da manhã. Em alguns casos, eventos menores, às 8 da noite do mesmo dia. Então, a gente também ganhou nisso. Ô André, teve até um caso que você me contou lá do dia que estourou a caixa postal de vocês. Como que foi? Num fim de semana chegou uma quantidade absurda de fotos?
Então, isso lá atrás a gente tinha no escritório a nossa caixa de correio, ela tinha um espaço para a galera colocar os cartõezinhos de memória com um saquinho zip com o nome deles, a gente ficava lá igual louco, tentando identificar o nome das pessoas, tudo isso. E com a tecnologia, com os fotógrafos não precisando vir para o escritório, também acho que isso fez toda a diferença para eles de fazer o envio direto pela nuvem. Em 2022... a gente começou com o sistema de vídeo, então ainda é um projeto inicial, onde a gente faz um cruzamento com o tempo da prova, mas hoje vários atletas de algumas provas específicas conseguem ter o momento deles na chegada e o momento deles cruzando um ponto específico da prova, então foi mais um recurso que a gente trouxe. E a gente começou semana passada com um recurso de tratamento das imagens de forma automática. Então, os fotógrafos vão subir as fotos, não vão mais precisar ter o tempo de edição. Então, lembra que aquela vida do fotógrafo, de fotografar das 7 ao meio-dia, das 7 às 10, ir para casa, descarregar as fotos, tratar as fotos e depois conseguir identificar elas, acabaram esses processos. Ele sai do trabalho, chega em casa, tira as fotos do cartão da câmera, jogou no sistema, está tudo pronto, o sistema identifica, o sistema trata a foto e o atleta começa a receber a foto muito mais rápido. Até um case aconteceu fazem 10 dias, a gente estava numa prova de mountain bike em Minas, a gente tinha uma conexão via satélite, os atletas estavam pedalando e no momento que eles completavam aquele dia de prova, então ele pedalava ali 2, 3 horas no dia, a hora que ele chegava na linha, a hora que ele completava aquele dia, pegava o celular, já tinha uma foto dele no WhatsApp daquele dia. E isso a gente só conseguiu porque a gente conseguia identificar quem que era a bicicleta, já tratar a imagem, aí conectado via API do WhatsApp a gente entregava isso para os atletas. Então, eu acho que todas essas evoluções, Gui, elas trouxeram para a gente a possibilidade de entregar as fotos para os atletas muito mais rápido. Eu estou usando aqui muito o caso de atletas, mas a gente está conseguindo fazer isso em formaturas, então tem formaturas que o formando recebe a foto enquanto ele está no baile. E um dos propósitos que a gente tinha lá atrás, que era propiciar que as pessoas vivessem os momentos únicos da vida deles, era exatamente isso, que as pessoas não tenham mais que ir para um baile de formatura com o raio de um celular para ficar fazendo uma selfie. A gente quer que eles aproveitem esse momento, que eles curtam com a família, curtam com os amigos e eles vão ter a foto. Eles vão chegar no final do dia ou no meio da festa e vão ter a foto disponível para postar, porque a gente sabe o quão importante é ter essa foto disponível para postar. Acho que o Gui vai passar agora para a gente um pouco da arquitetura. Legal. Complementando um ponto que o Chaco trouxe aqui, que é uma coisa interessante da AWS, legal, a AWS Face Recognition tem todas essas features, mas uma coisa o que rege o backlog desse tipo de serviço é justamente o feedback dos clientes. Então eu tenho bastante conversa com o Chaco, que óbvio são informações privilegiadas deles, não vou abrir aqui, mas olha, a gente podia fazer isso, o serviço podia fazer aquilo, dava para ele, se ele fizesse isso daqui seria interessante. Dentro da AWS, arquitetos, gerentes de conta, a gente consegue falar com os times de serviço e falar, olha, tem clientes pedindo essa funcionalidade. E isso entra pro backlog. Eles analisam, cruzam, falam, olha, realmente o que o pessoal está pedindo faz sentido, é viável, tem bastante gente pedindo, e é assim que saem as atualizações da AWS. Então, se vocês acessarem o AWS What's New, por exemplo, todo dia tem coisa saindo e essas coisas são 90% ali, o que o cliente pediu um dia e a gente está fazendo em cima. Por Recognition, para todos os serviços de AI, para todos os serviços da AWS de forma geral. Então, se você tem uma ideia, você pode acessar o site da AWS, você conhece alguém da AWS, você pode falar com eles, porque isso vira backlog para a gente. Não importa tanto o que eu, como arquiteto, acho que o André tem que fazer. Importa o que o André gostaria de fazer com o serviço. Então, a gente leva isso para dentro de casa. E, pessoal, acho que tem um ponto aqui que eu acabei não abordando, mas que ele é bastante importante. E isso também propiciou, acho que, todas as experiências que a gente ia fazer. Porque aqui foi tudo lindo, a gente mostrou tudo que deu certo e, obviamente, a gente quebrou muito a cara no meio do caminho. A gente fez várias bobagens aí no meio. E o que propiciou pra gente, e acho que isso começou também em 2017, que é a questão de contratar os serviços sobre demanda. Era absolutamente impensável, em 2017, a gente contratar algum especialista em machine learning, algum especialista em AI para fazer uma solução de reconhecimento facial. Então, a gente conseguiu basear muito o nosso crescimento em ferramentas prontas. Hoje, a gente não teria capacidade de contratar um time para fazer isso. E vários testes que a gente tem feito. Então, um dos testes eu vou falar aqui no slide aqui para frente com vídeo e reconhecimento facial em vídeo.
A gente vai pagar por um serviço, vai usar um serviço ali que está disponível, que a gente paga sobre demanda, mas a gente consegue fazer testes. E depois, caso vire um produto muito importante, aí talvez valha a pena ir para um desenvolvimento interno, ou vale desenvolver em cima de um layer oferecido, mas eu acho que, falando um pouco de negócios, ter essas soluções que você paga sob demanda é muito mais barato do que começar do zero, escrever o código, tentar contratar os especialistas, e dificilmente a gente conseguiria acompanhar, porque também usando um serviço sob demanda, ele continua evoluindo. É absurdo, por exemplo, o reconhecimento facial, o que ele trazia de resultados há um ano atrás e o que ele traz hoje. Há um ano atrás era a pessoa de frente, hoje em dia é de lado, de costas, de qualquer jeito a gente pega as pessoas. Legal, pessoal. E aí, tipo, na prática, como é que a gente aplica aqui? Então, eu vou trazer um pouco da arquitetura, de como o time técnico da AWS junto com o time da Photop implementaram. Então, aqui a gente vai passar por duas jornadas, a jornada do fotógrafo e a do atleta. O fotógrafo, ele faz o quê? Ele vai até o site da Photop e lá dentro no site tem uma API para fazer ali a subida daquela foto para um S3, para um repositório de fotos. E ele só precisa fazer isso, ele sobe a foto. A partir do momento que ela cai nesse repositório, automaticamente essa foto vai cair numa fila. E aqui a gente está falando aqui de processos assíncronos, então existe muita questão de pico. Então, legal, terminou o evento, terminou a São Silvestre, a formatura, todo mundo entra. Então, quando todo mundo entra, você tem um pico. Legal, como é que a gente controla um dos grandes pontos que o Chaco comentou assim, o servidor caía. Cara, vamos fazer uma coisa sem servidor, vamos fazer uma coisa sob demanda e que vai te entregar isso. Então, a partir do momento que cai numa fila, a gente tem uma fila específica para a parte do reconhecimento de imagem, que a gente dispara uma função, uma lambda aqui, que vai fazer a identificação do rosto usando o Recognition. Então, ela põe no Recognition e fala, olha, reconhece esse rosto para mim e quantos rostos tem nessa foto. A gente vai pegar toda essa informação que ele devolver, todos os IDs de rosto e de foto, e a gente vai mandar isso para uma próxima fila. De novo, resiliência. Se der um problema com a Lambda, com o Recognition, um deploy mal feito, alguma coisa assim, a gente quer que o erro pare ali, que não infeste os demais processos. Então, dispara uma segunda fila, onde vai acontecer, de fato, a persistência no banco de dados. Então, tem um banco de dados relacional aqui, um Aurora com MySQL, que vai guardar todos os IDs e essas correlações. Por que ele está guardando aqui? Porque depois a gente tem o atleta. O atleta ele vai entrar no site da Photop e vai fazer o upload de uma selfie dele. Quando ele faz esse upload, a gente já dispara uma função para falando, olha, compara esse rosto, procura no histórico desse evento se esse rosto aparece em algum lugar. E a gente chama de novo Recognition. O Recognition vai devolver um ID para nós e esse ID a gente vai lá numa SQL pegar quais são as correlações. Encontrou a correlação, a gente vai lá no bucket do evento, no repositório e pega todas as fotos que ele tem. Pegando essas fotos, a gente devolve ali pro atleta uma URL pré-assinada. Por que pré-assinada? Para ninguém ter acesso total ao bucket do evento, para ninguém pegar todas as fotos e começar a fazer o famoso flood, acessar indiscriminadamente ali para pegar informações que não são suas. Então você vai pegar só o que é seu. E tudo isso, a gente falando aqui de segurança, legal, preciso só acessar o que é meu, eu acho que eu estou na frente. Mas aqui tem um serviço que é o KMS, que ele cuida justamente da parte de criptografia. Então, os dados no Recognition estão criptografados, as suas fotos que estiverem lá estão criptografadas no S3, você tem criptografia no banco. Então, a gente não quer só entregar um serviço, mas também uma forma que resolve o problema do Chaco. Olha, o serviço não pode cair. Se acontecer alguma coisa, como que a gente continua de pé? E mais do que isso também, segurança, então, ou seja, requisitos não funcionais, que a pessoa que está pensando na ideia não tem justamente esses pontos aqui que são TI, que são arquitetura. E o time técnico já pensa, olha, tem que estar disponível e tem que estar seguro. Então a gente tem serviços da AWS justamente para entregar esse ponto. Se alguém tiver alguma dúvida dessa arquitetura, alguma coisa específica, a gente tem o booth ali com os especialistas, podem procurar por eles, que a gente consegue falar dessa e de outras funcionalidades que a gente tem aqui. André, quer falar dos próximos passos? Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho de novos passos que a gente vai ter, hoje a gente resolve atletas que estão com número, a gente resolve pessoas que dá para ver o rosto, mas imaginando, por exemplo, uma estação de esqui, imaginando situações onde não dá para reconhecer a pessoa de nenhuma maneira, a gente está trabalhando também com a AWS para tentar
identificar elementos na foto. Então, um exemplo que a gente está pensando numa estação de esqui é: quero filtrar esquiadores de tal hora, em tal ponto, com uma calça vermelha, uma jaqueta azul e um capacete preto. Então isso é algo que a gente já está começando a trabalhar, que obviamente deve demorar algum tempo para estar pronto, mas é um dos próximos passos. O editor de fotos era uma novidade, ele está agora no momento que eu não sei mais se ele é realidade ou é novidade, porque ele saiu semana passada, está ainda com os beta testers, mas isso vai entrar muito rápido. A entrega em tempo real de fotos, eu contei para vocês o exemplo do que a gente fez na Copa Internacional no Brasil Ride na semana passada, e isso está cada vez mais fácil, está cada vez mais comum para a gente, então agora a gente vai trabalhar nesse fluxo, tendo todas essas peças juntas. A gente está trabalhando num sistema de criação de vídeos através das fotos que são feitas que os clientes já recebem as fotos, então a gente percebe hoje essa demanda muito grande por conteúdo para as redes sociais, então trabalhar numa criação de vídeo para isso e entrar também numa parte de vídeo um pouco mais séria, um pouco mais forte, não estando mais relacionado somente a um evento de corrida, um horário específico, um tempo específico, mas entrar com isso para qualquer tipo de evento. A gente vê hoje essas demandas, e acho que como todos os nossos outros projetos, a gente começou muito antes, a gente começou com os pilotos, a gente começou com as ideias, a gente está testando 100% dessas soluções com APIs e com soluções terceirizadas, a gente não está desenvolvendo nada dentro de casa, e depois, obviamente, o que fizer sentido, a gente desenvolve em cima. Então, até o Gui estava falando aqui da solução que a gente usa de reconhecimento facial. Depois de usar por algum tempo e perceber que era algo que iria funcionar, a gente trabalhou, e não me perguntem quais são, porque são as pessoas técnicas do escritório que fizeram, mas a gente criou alguns layers nossos em cima disso, em cima dos resultados que vêm, em cima da curiosidade que veio, a gente começou a desenvolver os nossos filtros e as nossas necessidades em cima de uma plataforma básica. Mas no começo, como modelo de negócios, faz muito mais sentido ter uma solução que funciona 70% do que te atende, mas põe ela no ar em 2 semanas e começa a ter resultados vindo do campo e afina em cima dessa, ao invés de tentar sair direto com o estado da arte, ali tá com uma solução perfeita, porque isso vai demorar muito tempo e muito provavelmente não vai ser a solução final correta. Pessoal, quer ir pro próximo? Então, agora é a hora da verdade, pessoal. Eu queria que vocês fizessem uma... Bom, primeiro vamos ver se o QR Code vai funcionar. Eu queria saber se vocês conseguem ir para uma tela. Deve ter ali um botãozinho verde com o símbolo de uma máquina fotográfica. Façam uma selfie de vocês e enviem para o site. Vamos rezar para não dar pau. Não vai dar demo pau. ao vivo é Não aquela vai dar delícia, pau. né? A gente só descobre na hora. Porra, alguém faz assim, fala que deu certo, pelo amor de Deus. Tem uns amigos aqui na frente, eles falaram que deu os amigos certo, já falaram então que deu isso certo. A gente quis fazer esse teste, pessoal, independente da foto. A gente queria mostrar o quanto hoje é viável fazer uma foto. Então, a maioria de vocês, quando entrou, foi fotografado por uma pessoa da nossa equipe. E ele subiu as fotos. Eu acho que é legal vocês verem a aplicação prática num tempo... Não sei quanto tempo a gente demorou para fazer isso, 15 minutos? Ele já me deu um joinha que estava pronto faz uns 15 minutos. Então, assim, é uma solução que em 10, 15 minutos estão todas as fotos disponíveis. E até tem um estúdio aqui para vocês fazerem uma foto produzida legal ali que a AWS está fazendo, usando a nossa tecnologia, para vocês terem uma foto legal aí pro WhatsApp, pro LinkedIn, pro que quer que seja. É isso, pessoal. Quem não tiver o QR Code, aws.fotop.com, vocês vão pegar todas as fotos do evento. E não só aqui, ali atrás tem um booth também que vocês podem tirar uma foto mais profissional. E ela vai sair nesse mesmo formato. Você faz o upload da selfie e encontra junto com essas aqui do evento agora. Pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha atendido as expectativas que vocês tinham, tanto da parte de negócio quanto da parte técnica. A gente tentou fazer um pouco